E se eu te dissesse que nem o Superman com armadura cósmica, com força para destruir realidades infinitas e resistir à própria equação antivida, consegue vencer um anime de garotinhas bruxas metafísicas? Hoje você vai entender o porquê o Mineko tem uma das cosmologias mais insanas de toda a ficção e até onde o Superman armadura cósmica realmente conseguiria chegar nesse universo. Vem comigo para descobrir tudo. O dimensionamento existencial do Superman, onde forjado pelo monitor Dax no Vu Mandrake original, a armadura foi construída para conter e lutar contra ameaças que ultrapassam a narrativa da existência, ou seja, conceitos metaficcionais, hostis e estrutura da realidade. A versão fundida do Superman com Ultraman, matéria e antimatéria, uma entidade supranarrativa consciente de ser um personagem dentro de uma história, luta em nome da história e da própria estrutura da narrativa como conceito, se adapta automaticamente à ameaça para poder vencê-la, sendo descrito como um sistema de pensamento que se adapta ao inimigo. Mesmo o Superman base já contém feitos bem insanos, por exemplo, metaficcionais como ser a própria história, personificação da esperança, da vida, da verdade e da justiça, resistência contra a entidade de nível 5 dimensões e 6 dimensões, manipulação e resistência contra a realidade, mente, alma, tempo, narrativa e até abstrações, sobrevivência à sangria, a Sosso-Hall, a antivida e ataques de entidades como Forjador de Mundos, God Brainiac, Signar e Anti-Monitor e outros também. Força de vontade que dobra o espaço-tempo e afeta seres de níveis superiores. E já no universo de Mineko, um universo altamente metafísico com conceitos como fragmentos, camadas metanarrativas, um teatro da mente e entidades que manipulam narrativas, realidades e possibilidades infinitas. Entidades principais temos a Baxtel, que é a bruxa do milagre, manipula possibilidades infinitas. Temos também a Lambari Delta, que é a bruxa da certeza, força imutável do destino. A Feterine Augusta Aurora, observadora do teatro, uma deusa ou deus escritora com controle absoluto sobre a narrativa. A Bearer e a Beatrice, que são representações da dialética entre a crença e a lógica dentro da própria metaficção. Níveis de existência, fragmentos de mundos, um multiverso ficcional, níveis narrativos superiores, o teatro da mente, o metamundo, camadas acima da própria história, onde seres como a Feterine existem como autores conscientes e onipotentes dentro da ficção. A armadura cósmica ele tem alguns atributos interessantes, por exemplo, acima de qualquer estrutura dimensional finita ou infinita dentro do universo DC. O escopo atua como um multiverso DC e suas leis narrativas, existência onde opera acima da realidade física, mágica, cósmica e até a história dentro das histórias. Metaconsciência plena, ele sabe que é um personagem, interage com a estrutura do enredo e narrativa. Resistência, imunidade à destruição narrativa, onde lutou contra o Mandrake, um devorador de histórias, e se adapta automaticamente ao nível da ameaça por design. Ele opera no Monitor Mind, ou seja, um espaço dos monitores, seres que observam e controlam a estrutura da DC, como uma narrativa viva. A armadura cósmica é feita para resistir até mesmo o colapso das histórias. O Mineko ele tem atributos também bem interessantes, transcendem a narrativas infinitas e níveis de existência interligados. Um escopo, fragmento, que é igual a universos, um metamundo que é igual a narrativas sobre todos os fragmentos, e a Feterine que é igual à autora dos conceitos de narrativa. Existência, onde algumas entidades representam leis absolutas, como por exemplo a certeza, milagre e observação. Compreensão infinita sobre a narrativa, verdade, mentira, paradoxo e possibilidade. Resistência absoluta, a não ser que o autor, ou então meta-espectador, intervenha. Manipulação narrativa, lógica e existência, tempo, casualidade, percepção e até mesmo o papel dos personagens. A Feterine, por exemplo, ela é descrita como a autora da história, consciente da narrativa, como escrita, pode reescrever qualquer
coisa possui memórias de múltiplas camadas de realidade. Ambos os lados operam acima da própria estrutura da realidade. Porém, o Mineko trabalha como uma metaestrutura mais complexa. Não é apenas um ser consciente da história, mas ser o autor da história e do autor da própria história. Força, velocidade, resistência, artes marciais e inteligência. A força do Superman Armadura Cósmica é puramente conceitual e narrativa. Ele não apenas levanta pesos, mas move universos com o pensamento como conceito. Como então citado literalmente em Crise Final, Superman Beyond foi capaz de conter o Mandrake, que devora conceitos, histórias e universos inteiros como narrativa pura. Por conceito próprio dele, a estrutura dele foi montada assim. Foi descrito como capaz de resistir a colapsos narrativos e manter mundos coesos através de força de vontade. Ele está acima de personagens como Monitor Nix Newton, que restaurou o multiverso e lutou contra o Mandrake, que devorava a narrativa da DC. O Mineko, ele não tem força medida fisicamente. Em o Mineko, a força ela está relacionada ao peso da narrativa, lógica e autoridade conceitual. A Lambda Delta e Baxtel, por exemplo, destroem e recriam fragmentos inteiros, ou seja, universos paralelos inteiros, com um gesto ou então uma palavra. A Beatriz, ela manipula regras da realidade com as verdades, a verdade vermelha, azul, dourado, que literalmente reescreve a consciência lógica de um mundo. A Feterine, ela não luta fisicamente, ela reescreve realidade com consciência autoral. A narrativa, ela é um conceito dependente, não pode ser medida em newtons, mas sim em autoridade lógica e narrativa. Ambos não usam força convencional. Superman Armadura Cósmica tem mais força ativa e adaptativa, mas em um Mineko a força ela é autoridade narrativa pura. A Armadura Cósmica ele não se move no espaço físico convencional, ele reage a eventos narrativos e age em escalas superiores ao tempo e espaço. Lida então com conceitos como ataques que destroem um enredo ou então eventos que ocorrem fora do tempo, ou então, como vimos com o Mandrake, reagir a alguns ataques ou raios do Mandrake que continham ali o poder de 52 universos ou 52 mundos. Já foi descrito como respondendo a mísseis que blitzam a realidade, ataques que atravessam camadas narrativas inteiras em instantes. Em um Mineko, personagens do metamundo agem fora do tempo físico ou lógico. Viagens entre fragmentos ocorrem por vontade, não deslocamento. Personagens como Baxtel percebem e analisam infinitas possibilidades simultâneas e alteram eventos de múltiplas camadas do tempo instantaneamente. A Lambda Delta fixa as realidades ao impor a certeza absoluta, congelando possibilidades. Ou seja, aqui estamos num empate técnico onde ambos agem fora da própria estrutura do tempo e casualidade, reagindo a eventos antes que eles sejam contados. Mas os personagens de um Mineko eles têm um escopo maior no quesito de superar esse conceito de velocidade e todos os atributos que envolvem a velocidade com muito mais facilidade do que o Armadura Cósmica. A Armadura Cósmica ele foi criado para lutar contra seres que consomem narrativas, pelo menos essa é a premissa do personagem. Sobreviveu ao colapso do multiverso DC, resistiu ao ataque do Mandrake, entidade que, como proposta, destrói a história, imune à manipulação do tempo, espaço, lógica e leis naturais e até mesmo descontinuidade do enredo. A resistência conceitual em um Mineko, ela é conceitual, óbvio, né? O personagem não morre até que seja lógico ou então narrativamente coerente que morram. A morte pode ser anulada, reescrita ou então removida da narrativa. A Feterine, por exemplo, é imune a qualquer coisa dentro da história. Só poderia ser derrotada se ela reescrevesse a si mesma para perder. O Mineko possui resistência infinita via narrativa e lógica, mas o Superman Armadura Cósmica se adapta até vencer. Creio que a adaptação absoluta contra a autoridade absoluta poderia oferecer uma boa disputa nessa luta, mas como vimos contra o Mandrake, que mesmo Superman se adaptando ao Mandrake, o Mandrake também, junto com a favor da história que queria fazer com que o Superman fosse derrotado, o Mandrake sempre ficava 2 passos à frente do Superman, o que meio que anularia ou burlaria a adaptação dele. E nesse caso, o Mineko também tem adaptação, manipulação de histórias que pode mudar tão bem que está melhor que o Mandrake fez em sua história contra o Superman Armadura Cósmica. A Armadura Cósmica não possui uma inteligência, digamos assim,
no sentido humano. É uma entidade autoconsciente da própria estrutura narrativa. Consegue ler a história da realidade e se adaptar a ela. Age com base em lógica narrativa metatextual. Em Umineko, o personagem opera com inteligência lógica mais autoridade narrativa. Debatem, resolvem paradoxos, criam teses e antíteses metafísicas. A Beatrice, por exemplo, contra Better, é literalmente um debate sobre existência e fé, verdade narrativa. A Feterine tem conhecimento absoluto sobre todas as camadas da ficção, como então a autora. Personagens como a Feterine superam a armadura cósmica nesse ponto. Ela não entende a narrativa, ela escreve a narrativa. As batalhas em Umineko ocorrem em uma forma de debate lógico, paradoxos e reinterpretação de eventos e manipulação de realidade, onde o combate ele é textual e metafórico. Poderes, versatilidade, fraquezas, vantagens e desvantagens. A descrição dos poderes do Superman é simples. Metanarrativa, armadura cósmica, ele entende e interage com a história como então um conceito. Ele lê, interpreta e modifica a própria narrativa. Adaptação absoluta, onde se adapta automaticamente ao inimigo para vencê-lo, onde inclui adaptação física, metafísica e narrativa. A consciência supra-narrativa, onde tem a percepção e existência sobre o espaço, o tempo e as camadas de realidade. Resistência à restrita, imune à manipulação da realidade, tempo, lógica, narrativa e existência até nível de Mandrake. A autocorreção, onde a armadura cósmica representa um sistema de justiça narrativa, onde ele corrige também as distorções para restaurar o equilíbrio do enredo. Um poder incomensurável capaz de aniquilar conceitos com um golpe, se a narrativa assim exigir. Se você está curtindo esse vídeo, considere se inscrever no canal para não perder nenhuma outra novidade. Ative o sininho do YouTube, pois ele não está entregando os vídeos para ninguém. E você não vai querer perder nenhum outro vídeo aqui do canal, não é? Vamos voltar então com o vídeo. Já os personagens em Umineko, a descrição, no modo geral, dos poderes dos personagens contém a reescrita narrativa como a Feterine, onde ela altera qualquer aspecto da história com o pensamento, possui domínio absoluto sobre a narrativa, lógicas verdadeiras como a Beatrice e Better, onde verdades vermelhas, azul e dourada impõem regras absolutas à realidade. Quem domina a lógica vence. Restauração de fragmentos. Fragmentos são realidades onde bruxas podem destruí-los e restaurá-los com vontade. Manipulação do tempo, casualidade, onde consegue alterar eventos passados e futuros e também simultâneos. A autoridade conceitual, personagens como Lambert Delta e Baxtel representam forças abstratas, certeza e milagre, com poder absoluto sobre essas áreas. Resistência metanarrativa, onde são conscientes da existência como personagem, podendo também manipular inclusive o leitor ou então o autor. O Superman armadura cósmica até pode dominar o combate direto, mas os personagens de Umineko controlam a lógica da realidade e do confronto. A Feterine, por exemplo, pode literalmente reescrever a luta como já vencida. A maior vantagem do Superman armadura cósmica é ser capaz de se adaptar automaticamente a qualquer tipo de ameaça. Pode então resistir e agir contra realidades narrativas colapsando. Atinge entidades que consomem conceitos metafísicos, por exemplo, Mandrake. Reage e atua em múltiplas camadas narrativas. Seu único limite conhecido seria atuar dentro da própria lógica de equilibrar a história, se for retirado do contexto da DC. Sua funcionalidade pode ser afetada. A vantagem para o universo de Umineko é ser capaz de atuar em qualquer plano, físico, conceitual, lógico e autoral. Pode travar batalhas via debate lógico, paradoxos, reconstrução da narrativa ou então pura restrita. Um personagem pode vencer simplesmente provando que a existência do outro ela é ilógica ou então improvável. Umineko inclui personagens que transcendem até a narrativa da narrativa, como então a Feterine. O limite conhecido como Umineko seria a lógica interna do sistema de Umineko sendo altamente dependente da estrutura de fragmentos, verdades e o teatro da mente. A armadura cósmica é incrivelmente versátil e em campo de estrutura narrativa é muito grande, mas o Umineko, a sua versatilidade dos componentes, ela é ilimitada e também autoral. As fraquezas do Superman armadura cósmica é ter a limitação conceitual. O Superman ele opera dentro de uma lógica de defensor da história e se a narrativa não exige que ele vença, ele pode ser vencido. Ele funciona como defensor do cânone da DC. Fora isso, pode não ter autoridade total. Ele pode compreender e lutar
lutar contra a narrativa, mas não é o autor dela. E já em Umineko, as fraquezas seriam a lógica reversível, um personagem que só perde se for logicamente derrotado ou perder a autoridade narrativa. A contradição do autor, se a história ela for contradita por lógica mais alta ou se houver um leitor ou um autor que recuse a narrativa, o personagem ele perde. Algumas habilidades exigem jogos de lógica, provas e argumentos. Isso pode ser explorado por alguém que transcende a estrutura do jogo. Até onde o Superman Armadura Cósmica chegaria no universo de Umineko? Vamos separar então o universo de Umineko em camadas de ameaça. Nível 1, fragmentos e realidades baixas, onde inclui personagens como humanos, como Better, pré-meta, personagens físicos como fragmentos, seres mágicos e a escala mundana dentro de um único mundo. Um resultado, a Armadura Cósmica vence com muita facilidade. Nenhum ser físico ou mágico em escala mundana oferece ameaça crítica. Ele pode apagar realidades inteiras com o pensamento. A adaptação torna também o Superman invulnerável a esse tipo de ameaça. Nível 2, bruxas de alto nível, Beatrice, Vigília, Ronove e outras, usam então verdades vermelhas, azul, dourada, manipulam realidades lógicas dentro então do fragmento, criam paradoxos e impõem regras mágicas. Resultado, o Superman ele pode resistir à lógica imposta, já que ele opera acima da narrativa. No entanto, nesse ponto ele já começa a ser desafiado por estruturas conceituais de lógica e verdade, podendo também sim perder. Graças então à adaptação e resistência dele à narrativa, ele pode ter algum tipo de vantagem, mas a luta já requer esforço metaficcional. O Armadura Cósmica precisa então se ajustar às verdades e à lógica do jogo do Umineko, o que exige adaptação abstrata mais profunda. Nível 3, Lambda Delta e Baxtel representam também conceitos puros como certeza, a Lambda Delta, e milagre, a Baxtel. Controlam múltiplos fragmentos com facilidade, manipulam realidade e imposições lógicas absolutas, operam fora da casualidade, tempo e lógica comum. Resultado, essa é a primeira barreira real onde o Superman Armadura Cósmica pode tentar se adaptar às forças conceituais mais. A Lambda Delta impõe certezas absolutas, tornando essas decisões inevitáveis. A Baxtel manipula probabilidades infinitas, criando também infinitas versões da luta onde o Superman ele perde. O Superman Armadura Cósmica ele poderia enfrentar uma das duas isoladamente, dependendo da sua adaptação, mas as duas juntas formam um obstáculo narrativo quase intransponível e ele poderia derrotá-las, caso então a sua adaptação ultrapasse os arquétipos que elas representam, mas seria o ápice de sua resistência, o que também não poderia acontecer. Nível 4, Feterine não é apenas uma personagem, ela é a autora e espectadora da própria obra, possui também a memórias de múltiplas versões da narrativa, da camadas superiores, não atua diretamente, apenas decide o que é canônico, pode apagar, modificar ou simplesmente decidir que a luta nunca aconteceu. O poder dela é autoral, não metafísico, ela é quem escreve o conceito de poder na obra acontecer ou não acontecer. Resultado, Superman não pode derrotá-la. Por quê? Porque o Superman ele se adapta à narrativa existente. A Feterine ela cria a narrativa. A Armadura Cósmica ele reage a distorções da história. A Feterine ela escreve as distorções como elementos da história. O Superman é uma ideia que luta contra a lógica do enredo. A Feterine ela é a autora que decide o que o enredo é. A única forma do Superman vencer a Feterine seria se ele se tornasse uma entidade fora da narrativa do próprio Umineko, o que ele não é. Ele é a supranarrativa dentro da DC, mas não transcende a estrutura autoral de Umineko. Superman Armadura Cósmica ele pode até derrotar todos os seres abaixo dos criadores, incluindo também a Better com magia do infinito, Beatrice como bruxa, mas não como criadora, as Voyages como Baxtel e Lambda Delta, toda a estrutura das caixas de gato, desde que não se escalem até o topo, mas ainda não é o suficiente para derrotar as criadoras, a Feterine, a Beatrice, criadora, a Angel, o terceiro domínio. E por quê? As criadoras elas transcendem o domínio das bruxas e do todo o mar de fragmentos. Elas estão no terceiro domínio, um plano acima da criação e de infinitas camadas
camadas narrativas, ou seja, estão em um nível zero absoluto, onde tudo é criação da mente deles ou delas. Os criadores criam mundos e narrativas inteiras a partir do zero, literalmente construindo metacamadas do nada, um feito impossível até para o Superman Armadura Cósmica. A estrutura de um Mineco não apenas opera em narrativa, ela é uma metanarrativa infinita e hierárquica, com colapso de possibilidades baseados em lógica e ontologia. A armadura cósmica ele pode se adaptar a fragmentos e caixas isoladas, até mesmo aos domínios de Beatriz e parte do oceano de fragmentos de Lambda Delta e Baxtel. Mas, a partir do momento em que a estrutura começa a empilhar camadas sobre camadas metaficcionais com relação da realidade maior que a ficção em infinitude, a adaptação do Superman se torna ineficaz, porque a adaptação dele exige a presença do sistema e estrutura narrativa funcional para a resposta. As caixas de gato, por exemplo, e fragmentos também de um Mineco flutuam como possibilidade e podem negar a existência do Superman como conceito narrativo. E mesmo com a adaptação absoluta, a armadura cósmica não poderia vencer a estrutura de um Mineco como um todo, nem alcançar a Feterine e nem reescrever a lógica da existência dentro então do mar de fragmentos. Resumindo, o Superman Armadura Cósmica seria derrotado completamente pelos escalões mais altos de um Mineco. Ele até poderia eliminar as camadas mais baixas, como então humanos, fragmentos menores e bruxas territoriais, mas a partir das caixas de gato, ele se torna apenas uma ideia interpretável, um livro em uma prateleira e uma peça descartável. As Voyages e criadores, principalmente se considerarmos elas no auge, estão em patamares que transcendem completamente qualquer narrativa casual e qualquer personagem que opere dentro de um sistema fechado como o da DC. Superman ele perde não por falta de força ou resistência, mas porque a sua existência seria considerada uma ficção inferior, reduzida a um conto entre infinitos outros sem autoridade narrativa para reagir. Cerca então de 15 a 45%. Vocês que chegaram até o final do vídeo, concordam com tudo que eu falei aqui? Diga nos comentários, sugira mais batalhas e comparações. Se inscreva no canal para não perder todas as novidades que vai estar rolando aqui no canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.